Você já se perguntou por que sua vida parece uma luta desde o início? Por que mesmo quando tenta fazer tudo certo, as provações não param? Por que você sente como se carregasse algo diferente, invisível, mas muito real? Talvez você tenha sido escolhido, mas não como o mundo imagina, não para ser aplaudido, e sim provado. A verdade é que os escolhidos de Deus não recebem coroas, eles recebem cruzes. E antes de serem honrados, são feridos, silenciados e até desacreditados. Mas há sinais, sinais espirituais que o céu permite e que o inferno já reconheceu há muito tempo. Se você tem vivido coisas que não entende, se a luta tem sido maior do que o normal, talvez esse vídeo seja a resposta que sua alma esperava há anos. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Prepare-se, pois você vai descobrir se realmente foi escolhido por Deus. Se você sente que essa mensagem já começou a tocar sua alma, inscreva-se agora. Aqui, cada vídeo é um encontro com o Eterno. O primeiro sinal de que alguém foi escolhido por Deus é a dor invisível que carrega desde cedo. Uma dor que não tem forma, mas tem peso, que não sangra, mas queima, e que, mesmo sem explicação, nunca o abandona. Há pessoas que carregam algo nos ombros, mas ninguém vê. Um peso invisível, uma inquietação que começa antes mesmo da juventude e que cresce com os anos como um segredo não dito entre o céu e a terra. Não há sinal externo, não há aura, não há brilho, e ainda assim há uma marca. Como se a alma tivesse sido tocada por uma promessa que o próprio tempo tenta apagar. Essas pessoas não brilham como estrelas. Elas queimam por dentro como carvão incandescente. A dor que carregam não é gritante, mas constante. Não vem de fora, mas de dentro. É uma saudade do que ainda não viveram, um vazio cheio de propósito, uma angústia que murmura: você não é daqui. Há dias em que o corpo está presente, mas o espírito parece viver em outro lugar. Não se trata de alienação, mas de uma lucidez profunda. Como quem sabe que foi feito para algo maior, mas ainda não viu o rosto da promessa. Como quem escuta um chamado que ninguém mais ouve. Deus não escolhe com estardalhaço. Ele chama no silêncio e prepara os seus na sombra. Antes de levantar, ele desconstrói. Antes de exaltar, ele cala. É assim que os escolhidos são moldados, como vasos nas mãos de um oleiro que trabalha longe dos olhos do mundo. E a desconstrução dói. Dói perder certezas. Dói ver sonhos humanos ruírem diante de promessas divinas. Dói quando tudo o que você construiu, Deus permite que desmorone, não por crueldade, mas porque Ele sabe. Aquilo que você construiu sem Ele não pode sustentar o que virá com Ele. O início quase sempre é deserto. Não há testemunhas, nem garantias, nem respostas fáceis. Só areia, calor e a sensação de estar sozinho demais para ser normal. Mas é no deserto que Deus começa a falar. Ou melhor, é quando Ele cala que começamos a ouvir de verdade. No silêncio do deserto, as camadas do ego vão caindo, as distrações do mundo perdem o sabor. O barulho das expectativas humanas vai ficando distante, e você começa a perceber que foi separado. Separado não por rejeição, mas por consagração. A marca dos escolhidos não se vê com os olhos, mas o inferno reconhece de longe, porque essa marca é uma ameaça. É a lembrança de uma promessa antiga feita por Deus a uma alma que ainda não entendeu tudo, mas já disse sim. E é esse sim, mesmo sussurrado, que abala os muros do inimigo. Você já sentiu que sua dor não fazia sentido, mas ainda assim não era vazia? Já sentiu que Deus te desconstruiu, mas não por maldade, e sim por amor? Já percebeu que, mesmo sem ter as respostas, existe algo dentro de você que simplesmente não desiste? Talvez você esteja entre aqueles que não pediram para ser escolhidos, mas foram, e por isso carregam uma cruz que não se vê,
mas que o céu honra e o inferno teme. O segundo sinal é a guerra constante. A vida do escolhido não é tranquila. É atravessada por batalhas invisíveis, opressões sem causa, resistências que o mundo não entende, mas o céu permite. Há quem ache que os escolhidos vivem em paz constante, mas a verdade é que eles vivem em guerra. Não uma guerra comum, mas uma batalha invisível, onde as armas não são de ferro e os ataques nem sempre vêm de fora. É uma guerra que começa quando a promessa é feita e não termina até que a glória se cumpra. Você já sentiu que tudo dá errado sem explicação? Que portas se fecham no último instante, que relacionamentos desmoronam sem motivo, que oportunidades desaparecem como poeira ao vento? Para muitos, isso seria azar. Para o mundo, apenas coincidência. Mas para os que carregam uma promessa, isso é sinal de guerra espiritual. Porque quando Deus marca alguém com destino, o inferno reage com fúria. E essa fúria não se manifesta de forma óbvia. Ela vem disfarçada de confusões, atrasos, frustrações e quedas. Ela se infiltra em ambientes, em palavras, em olhares, em pensamentos. O inimigo sabe que não pode roubar o que Deus já determinou, mas tentará a todo custo impedir que você persevere até o fim. A vida do escolhido é cheia de porquês sem resposta. Porque tudo trava quando parece que vai dar certo. Porque aquela pessoa mudou tão de repente. Porque há tanta oposição, mesmo quando se faz o bem. É porque há algo em você que incomoda. Não a sua aparência nem seu talento, mas a sua essência, aquilo que Deus colocou em seu espírito, que nem você consegue explicar, mas o reino das trevas já percebeu. Há também o espírito da inveja, silencioso, sorridente por fora, mas venenoso por dentro. Pessoas que antes estavam com você, agora te evitam. Portas que se abriam com facilidade, agora se trancam sem motivo. E você começa a pensar, será que é comigo? Não, é com o que está sobre você. Quem tem promessa carrega um brilho que o mundo tenta apagar. Mas o que o mundo não entende, o inferno reconhece e tenta neutralizar. Por isso as perseguições vêm de onde você menos espera. Por isso as críticas vêm camufladas de conselhos. Por isso o abandono acontece justo no momento da necessidade. Mas há algo que o inferno nunca entende. Quanto mais pressiona um escolhido, mais ele é refinado. Quanto mais tenta afundá-lo, mais ele aprende a respirar debaixo d'água. Quanto mais tenta feri-lo, mais ele se apega a Deus. Você já sentiu que a oposição à sua vida não faz sentido racional? Já viveu momentos em que tudo parecia conspirar contra você, sem motivo visível? Então olhe de novo, porque o que você chama de caos, talvez seja campo de batalha espiritual. E se há guerra ao seu redor, é porque há glória dentro de você. Se você já sentiu essa batalha espiritual na sua vida, compartilhe nos comentários. Sua história pode confirmar a de alguém que precisa ler agora. O terceiro sinal dos escolhidos é o sentimento de não pertencimento. Desde a infância, algo dentro deles diz: você não é daqui. Não se encaixam, não se ajustam, não se saciam, porque nasceram com sede do eterno. Alguns nascem com a sensação de que não pertencem a lugar algum. Desde cedo, algo dentro deles sussurra que estão fora de lugar, mesmo quando tudo parece normal por fora. Na escola, no grupo de amigos, até mesmo na própria casa. Há uma impressão constante de que sua alma vem de outro lugar, caminha por outro chão. Não é arrogância nem superioridade, é como uma memória antiga, que ainda não se apagou. Uma saudade sem nome, uma sensação de exílio espiritual. Como se tivessem sido enviados a este mundo por um motivo que ainda não conseguem compreender. Enquanto outros se encaixam com facilidade, eles observam à distância. Enquanto muitos se satisfazem com pouco, eles sentem fome do que ainda não veio.
A vida cotidiana parece estreita demais, superficial demais, barulhenta demais. O mundo grita, mas a alma deles anseia por algo que só o silêncio sabe. Há momentos em que até tentam se encaixar. Forçam o sorriso, imitam os outros, frequentam lugares, tentam parecer normais, mas lá no fundo sabem, estão representando. A alma não mente e ela continua dizendo: você não foi feito para este lugar, há algo maior te esperando. Essa inquietação tem nome, é o chamado. Mas ele ainda está oculto, como o broto sob a terra que ainda não rompeu o solo, mas já sente a luz mesmo debaixo da escuridão. Muitos santos sentiram isso desde pequenos. Santo Agostinho dizia que seu coração estava inquieto, até repousar em Deus. Santa Teresinha sentia-se como uma estrangeira neste mundo. E não por desprezo à vida, mas por perceber que sua alma tinha raízes no eterno. A santidade para os escolhidos não começa com atos, mas com uma separação interior. Uma diferença que ninguém vê, mas que arde no íntimo. Não é ainda a glória, é o incômodo sagrado. É o desconforto de quem foi chamado para mais, mesmo que ainda viva no meio do comum. Você já se sentiu assim? Como se ninguém te enxergasse de verdade, como se as conversas, as festas, os sonhos do mundo não fossem suficientes para sua alma. Talvez isso não seja um defeito, talvez seja uma marca, se essa sensação de não pertencimento te acompanha desde sempre. Comente sua experiência. Alguém pode estar lendo agora e descobrir que não está sozinho nesse chamado invisível. O quarto sinal é o isolamento que Deus permite. Pessoas se afastam, portas se fecham, o silêncio se intensifica. Não é rejeição, é preparação. O deserto antecede a missão. Existem temporadas em que tudo se desfaz. Amizades antigas simplesmente desaparecem. Pessoas próximas esfriam sem explicação. Convites cessam, portas se fecham e de repente você está só, não por escolha, mas por permissão divina. É nesse ponto que muitos pensam estar sendo esquecidos. Mas há um segredo escondido nesse tipo de solidão. Deus não isola para punir. Ele isola para preparar. Porque há coisas que Ele só revela no deserto. E há alturas espirituais que só se alcança quando ninguém mais pode acompanhar. A alma do escolhido precisa aprender a permanecer quando tudo se vai. A suportar o silêncio, a ausência, a espera, porque é nesse espaço vazio que Deus fala mais claro, não com palavras, mas com presença, não com promessas novas, mas com a lembrança da promessa antiga. Há um momento na jornada em que até a oração parece em vão. Você dobra os joelhos e tudo está seco, lê as Escrituras e elas parecem distantes, vai à missa e seu coração continua em silêncio. É como se o céu tivesse se calado. Mas mesmo esse silêncio tem propósito. Os santos chamavam isso de noite escura da alma. Um tempo em que Deus esconde o rosto, mas não a mão. Ele está ali, oculto, agindo, refinando, tirando o que é ruído, limpando o que é excesso, separando o que é apenas hábito do que é verdadeiro amor. E nesse isolamento, coisas profundas acontecem. O ego se desfaz, a dependência dos outros se dissolve, a necessidade de aprovação desaparece e você começa a perceber: o que te sustenta não é o aplauso, é a presença. A solidão do escolhido não é abandono, é retiro. É ali que Deus te tira da multidão para sussurrar segredos eternos. Ele não te quer popular, Ele te quer preparado, não para a fama, mas para a fidelidade. Se você tem vivido esse silêncio, se amizades se afastaram sem razão, se até a fé parece estar em suspenso, comente com coragem: estou no deserto, mas sigo com Deus. Seu testemunho pode ser a lâmpada de outro que está na mesma caverna. O quinto sinal de quem foi separado por Deus é a sensibilidade espiritual que o mundo não compreende.
pressentimentos, lágrimas repentinas, intuições que se confirmam. A alma sente antes que o corpo entenda. Há pessoas que sentem antes que algo aconteça. Um peso repentino no peito, um choro que vem sem motivo, uma inquietação que nasce sem causa aparente. É como se a alma estivesse sintonizada numa frequência que os olhos ainda não alcançam. Como se algo no invisível tocasse antes o espírito e só depois o mundo. Essa sensibilidade não é fragilidade, é dom, mas um dom que pesa, porque nem sempre é compreendido, nem mesmo por quem o possui. Muitos acham que estão ficando instáveis, emotivos demais, confusos, mas, na verdade, estão despertos. A alma sensível sente a dor dos outros mesmo sem palavras. Capta mudanças no ambiente, pressente ameaças espirituais, percebe quando algo está errado mesmo que tudo pareça certo por fora. Ela não é guiada por lógica, mas por um discernimento silencioso. Como se o Espírito de Deus soprasse levemente em sua direção e ela soubesse. Alguns têm visões, outros sonhos vívidos, outros ainda sentem uma compaixão tão profunda que se tornam intercessores sem perceber. Carregam cruzes que não são suas e choram lágrimas que vêm de lugares que nunca conheceram, porque foram chamados a sentir, para depois transformar. E isso tem um preço. A alma sensível se cansa mais rápido, se magoa com mais facilidade. Não suporta ambientes pesados, se isola, às vezes, sem saber porquê, mas não está em crise, está em sintonia com o céu. Quando Deus quer usar alguém profundamente, Ele afina essa alma como quem afina um instrumento. Qualquer desvio dói, qualquer ruído atrapalha. Mas quando tudo está alinhado, essa alma se torna um canal, e o Espírito Santo flui como um rio. Os dons que vêm do sofrimento são os mais silenciosos. Eles não brilham, eles sustentam. São como colunas invisíveis que seguram casas inteiras. E são dados àqueles que foram feridos, mas não endureceram, que foram esmagados, mas não perderam a compaixão. Você já chorou sem saber por quê? Já teve uma intuição forte que depois se confirmou? Já sentiu um peso espiritual ao entrar em certos lugares ou conversar com certas pessoas? Isso não é fraqueza, é dom. E talvez seja um dos sinais mais evidentes de que Deus quer te usar como ponte entre o visível e o invisível. O sexto sinal dos escolhidos é a consciência que não suporta o pecado. Eles ainda caem, mas já não conseguem permanecer no erro. O Espírito Santo os disciplina porque os ama. Quem é escolhido por Deus não vive numa bolha de pureza, mas também não consegue mais pecar em paz. Há uma consciência que desperta, um incômodo profundo diante do erro, algo que antes parecia normal, agora pesa. Palavras que antes passavam despercebidas, agora ferem. Atitudes que antes eram aceitas, agora causam inquietação. É como se a alma ganhasse espelhos novos e enxergasse com clareza dolorosa o que antes tolerava. Isso não significa que o escolhido não cai. Significa que, quando cai, sangra por dentro, porque o pecado já não encontra morada confortável. Ele passa, mas deixa ferida, e essa ferida se transforma em oração. A batalha do escolhido não é apenas contra o mundo, mas contra si mesmo. Uma guerra secreta travada entre a carne e o espírito, entre o impulso e a graça. É uma tensão constante entre o que se deseja e o que se sabe que fere a vontade de Deus. E nessa luta, muitos se sentem sujos demais para serem santos, fracos demais para serem escolhidos, indignos demais para serem usados. Mas é justamente essa consciência, essa dor ao errar, que revela: algo dentro de você já pertence a Deus. Os religiosos podem se acostumar com o pecado, mas o escolhido nunca. Ele pode até cair, mas não consegue se justificar,
Pode até errar, mas não permanece confortável, porque o Espírito Santo já habita em sua consciência e ela se torna sensível como a pele queimada. E então Deus começa a disciplinar, não com castigo, mas com amor. Ele poda, corrige, expõe o orgulho escondido, confronta a vaidade disfarçada e às vezes permite quedas, não para humilhar, mas para purificar, porque ele só corrige os filhos que ama. São João da Cruz dizia que Deus permite que passemos por escuridões, para que aprendamos a amar não os dons, mas o doador. E nessa escuridão, muitas vezes vem a vergonha, mas junto dela vem a graça, a certeza de que mesmo no abismo, ele ainda está ali. Essa luta com o pecado não é sinal de perdição, mas de pertencimento, porque quem ainda luta já foi tocado pela luz. Quem ainda chora pelas suas falhas, ainda pertence à promessa. Você já viveu essa guerra? Já sentiu essa culpa que não destrói, mas purifica? Já foi disciplinado por Deus de forma tão clara que não teve como duvidar? Se sim, comente com fé: eu sou disciplinado porque sou filho. Essa frase, para muitos, será um espelho do que estão vivendo agora. O sétimo sinal são provações que parecem não ter fim. Perdas recorrentes, ciclos de recomeço, instabilidade sem explicação. Não é castigo, é fornalha, onde o ouro é purificado. Há vidas que parecem um campo de batalha permanente, onde sonhos se desfazem com frequência. Relacionamentos se rompem sem razão. Nada parece estável e toda a construção desaba antes de florescer. Para os olhos do mundo, isso é má sorte. Para quem crê, talvez seja algo maior. O forno onde Deus refina os seus. Porque os escolhidos não são forjados em tempos fáceis. Eles são moldados no fogo. Deus permite que passem por perdas, frustrações e recomeços constantes, não para destruí-los, mas para purificá-los. É o ouro que passa pela fornalha, e enquanto queima, brilha mais fundo. Há momentos em que tudo desmorona, um emprego perdido de forma inexplicável, uma amizade que vira pó, uma promessa que parecia certa e se desfaz. E a alma clama: por quê? Mas o céu permanece em silêncio. Não porque não ouve, mas porque está trabalhando onde os olhos não alcançam. Essas provações fora do comum têm um propósito oculto: desligar o coração daquilo que é passageiro, desvincular a alma das estruturas humanas, ensinar o espírito a depender só de Deus. Porque quem é chamado para carregar a glória precisa primeiro saber viver no vazio. E esse vazio é sagrado. Ele te obriga a escavar dentro de si, a confrontar suas sombras, suas dependências, seus falsos apoios. E quando tudo ao redor falha, você descobre que Deus permanece. Não há estabilidade prolongada na vida dos escolhidos. Não porque Deus queira o caos, mas porque a fé deles precisa crescer mais do que os alicerces do mundo. Eles são chamados a viver do invisível, a sustentar sua casa sobre a rocha, não sobre areia firme, mas sobre a palavra que sustenta tudo, mesmo quando tudo desaba. Essas provações não são castigos, são sinais. Deus está arrancando as raízes rasas para plantar fundações eternas. Ele quebra para reconstruir com material nobre. Ele permite a dor para dar resistência à promessa. Você já sentiu que sua vida vive em ciclos de recomeço? Já percebeu que quando tudo começa a se estabilizar, algo novo vem e vira tudo de cabeça para baixo? Talvez não seja azar, talvez seja treinamento. E os que suportam esse processo não saem mais os mesmos, saem mais leves e mais fortes, mais silenciosos e mais cheios de fé. Porque o fogo não destruiu, revelou, e o que ficou de pé é aquilo que ninguém mais poderá derrubar. O oitavo sinal dos que carregam promessa é a intuição de que algo maior se aproxima. Mesmo no cansaço, mesmo na dor, há uma voz silenciosa que diz: ainda não acabou,
ainda vai acontecer. Há um tipo de esperança que não nasce das circunstâncias. Ela nasce da alma. Não se baseia no que você vê, mas no que você sente. Mesmo em meio ao cansaço, à frustração, ao silêncio, algo dentro de você continua em pé. Algo que diz, ainda não acabou. Esse é um dos sinais mais misteriosos dos escolhidos. Eles carregam uma intuição sobrenatural de que algo grandioso está vindo. Mesmo sem provas, mesmo sem sinais visíveis, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Há uma certeza que arde, mesmo em brasas. Não é otimismo, é memória espiritual. É como se sua alma já tivesse ouvido algo no ventre de Deus e agora apenas espera que isso se cumpra no tempo da terra. O mundo chama isso de ilusão. A lógica chama de fantasia, mas os escolhidos sabem, há algo em gestação. Embora não saibam o que, sabem que será sagrado. Essa intuição te impede de desistir, mesmo quando tudo já desabou, mesmo quando as promessas parecem enterradas, mesmo quando o coração sangra em silêncio e todos à sua volta já pararam de esperar. O tempo parece demorar mais. Os dias se arrastam e você até tenta esquecer a promessa, mas ela não te esquece. Ela continua sussurrando em orações que você já nem sabe mais fazer direito. Continua viva nos detalhes, em um versículo, em uma música, em um sonho que volta. E às vezes, apenas na lembrança inexplicável de que Deus falou com você. Os que têm essa intuição vivem entre dois mundos, o presente que fere e o futuro que pulsa. Andam na corda bamba entre o ainda não e o já foi dito. E essa tensão só se sustenta com fé. A alma sente o que os olhos ainda não enxergam, e essa sensação se torna escudo. Ela não tira o peso do hoje, mas dá força para continuar. E de algum modo, isso é milagre. Porque só continua quem carrega algo maior do que o agora. Você já sentiu isso? Esse chamado que não tem nome, mas vibra no seu espírito. Esse suspiro que te impede de desistir completamente. Talvez seja a promessa falando. E se for assim, escreva nos comentários. Eu ainda espero. Essa simples frase pode reacender a esperança em outro escolhido que está quase se apagando. O nono sinal de que você é um escolhido é o incômodo que sua presença provoca no invisível. Não é algo que se vê no espelho, nem se mede com palavras, mas o inferno reconhece o olhar de Deus sobre uma alma. Quando o céu marca alguém com destino, o mundo espiritual inteiro se move. E quem carrega esse olhar, mesmo sem saber, começa a sofrer pressões que não se explicam. Pessoas se afastam de repente. Portas se trancam no exato momento em que deveriam se abrir. Ambientes antes leves tornam-se pesados. Você entra e a atmosfera muda, e muitas vezes não é você quem percebe. São os outros. Algo em você provoca desconforto no invisível. Não se trata de maldição, é proteção espiritual, mas também é alvo, porque aquilo que carrega a luz, mesmo que pequena, sempre atrai os olhos da escuridão. Há escolhidos que sofrem ataques diretos, insônia sem causa, crises emocionais súbitas, doenças que aparecem e somem misteriosamente. Outros enfrentam opressões mais sutis, dúvidas, medo sem razão, esgotamento sem motivo visível. E por trás de tudo, uma guerra. Porque o inimigo sabe. Quando Deus levanta alguém, ele não pode impedir, mas tentará atrasar. Há momentos em que você sente que está sob ataque, mesmo quando tudo parece calmo. Sensações que não vêm do corpo, mas do espírito. Vozes interiores que não são suas. Culpas que não têm origem. E uma tristeza que tenta grudar na alma como sombra. Mas há também sinais de que o céu te cobre. Pessoas que intercedem por você sem saber. Palavras que te protegem no momento certo. Anjos que te cercam com um cuidado que o mundo não entende. O inferno age, mas o céu antecipa. E quem carrega essa marca espiritual precisa aprender a vigiar, orar e discernir.
Não se trata de viver com medo, mas com consciência. Porque quem é luz, inevitavelmente será notado e combatido. Você já sentiu que sua presença incomoda ambientes? Já percebeu um aumento inexplicável de opressões, dúvidas ou ataques, justamente quando se aproximava de algo espiritual? Talvez isso não seja sinal de fraqueza. Talvez seja a reação das trevas contra a escolha de Deus sobre sua vida. O 10º sinal de que você é um escolhido é a confirmação divina em meio ao caos. Não vem quando tudo está calmo. Não aparece nos dias de glória. Ela surge no abismo, no ponto mais improvável. Na hora em que você pensa em desistir, Deus fala. E não fala como o mundo espera. Ele fala através de detalhes. Uma pessoa que cruza seu caminho e diz algo que só você entenderia. Um versículo que aparece justo no dia da dúvida. Uma canção que canta o que seu espírito não consegue expressar. Ou um sonho que, mesmo simples, acende um fogo que você pensava extinto. É nesses momentos que o céu toca a terra. E você sabe, não é emoção, não é coincidência, é o Espírito testificando com o seu espírito. Eu ainda estou aqui, eu ainda te chamei, eu ainda vou cumprir. Essas confirmações vêm sem anúncio. Muitas vezes vêm quando você está cansado demais para buscar. E é aí que se tornam ainda mais sagradas, porque não dependem da sua força, mas da fidelidade dele. Não são sinais para o público, são recados íntimos para a alma. Deus não tenta te convencer, ele apenas relembra o que já disse no silêncio. E de repente, tudo volta a pulsar. Não o cenário ao redor, mas o coração por dentro. Você percebe que, mesmo sem entender tudo, você foi visto, foi lembrado, foi alcançado. E essa certeza basta para mais um passo. Talvez você esteja ouvindo este vídeo e sentindo que ele chegou exatamente na hora certa. Talvez o que está sendo dito aqui seja uma confirmação daquelas que Deus envia quando já não há forças para procurar. Se for assim, não duvide. Essa é uma das marcas mais profundas dos escolhidos. Eles não vivem de explicações, mas de confirmações. Porque onde o caos reina, Deus envia sinais para quem Ele ama. E cada sinal diz o mesmo: você é meu, ainda é e sempre será. Se essa palavra te alcançou no meio de uma tempestade, comente com fé e humildade: eu fui escolhido. E isso tem um preço, mas tem uma glória. Essa frase será um testemunho silencioso. E talvez a confirmação que outro coração precisava ler hoje. E se este vídeo confirmou o que você já sentia no espírito, inscreva-se no canal. Aqui, cada história é um lembrete do eterno. E cada palavra pode ser o sopro que reaviva sua missão.